Olá, alunos do Profuncionário! Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Iniciaremos agora a primeira aula da disciplina Homem, Pensamento e Cultura, abordagem filosófica e antropológica. Nesta aula, iremos conhecer um importante conceito filosófico que orientará nosso percurso nesta disciplina, o devir humano. Vamos lá? Para começar a investigação sobre o devir humano, que tal ouvirmos o que as pessoas pensam sobre o que nos torna seres humanos? Somos humanos porque o destino e a natureza nos fizeram assim. Bom, sou humano porque eu nasci humano. Somos sangue de nossos pais. Somos humanos porque Deus nos criou assim. Como você deve perceber, apesar das diferenças, o que essas pessoas estão querendo dizer é esta obviedade. Somos humanos porque há uma força fora de nós que nos faz assim. O sangue dos pais, Deus, a natureza, o destino, concorda? Mas a proposta de estudo é justamente tornar o óbvio estranho, não é? Um jeito de fazer isso é pensar por que, para outras pessoas, essas respostas não são óbvias. E para você, o que significa devir humano? Faz diferença falar e pensar devir humano em vez de ser humano? Vamos ver a definição. Devir humano é o processo de mudanças efetivas pelas quais todo ser humano passa em sua história. Movimento permanente que atua como regra, sendo capaz de criar, transformar e modificar tudo o que existe. Passa a ser, fazer existir, tornar-se ou transformar-se. É o tornar-se diferente do que já foi ou que se é. Como vimos, o devir humano é exatamente isso, a eterna mudança do homem, o qual todo dia é um novo ser, diferente do dia anterior. A humanidade muda constantemente de acordo com como são criadas e inventadas novas condições de existência e de vida. Assim como na canção de Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Caro aluno, cara aluna, até agora podemos perceber através da definição de devir humano que temos uma natureza tal que podemos mudá-la. Agora quero chamar sua atenção para que pense nas questões. Por que e como a natureza e o humano se transformam mutuamente? Acontece que o devir humano não se dá apenas e nasce pela natureza, mas principalmente nasce pela cultura. Essa é uma visão predominante entre filósofos, antropólogos e cientistas sociais. Vamos refletir um pouco mais? Para isso, tente responder às seguintes questões. O que é cultura? Quais os fatores que fazem com que homens e mulheres construam suas culturas? Como a cultura pode explicar as relações humanas? E aí, conseguiu responder a essas indagações? Esse é um momento de reflexão. É relevante saber que o humano se modifica no mundo construído por ele mesmo. Mundo social, cultural, histórico, ou seja, o mundo humano. Não podemos pensar em investigar o devir humano sem estudar a cultura. Sim, porque a cultura é condição para alguém se fazer, chamar-se e sentir-se humano. Vamos entender melhor o que significa cultura? O povo faz cultura em qualquer condição. Nas condições sociais mais degradadas, em ambientes onde a violência predomina, onde a qualidade das relações sociais são absolutamente desgastadas e sem qualidade, as pessoas fazem cultura, porque cultura é uma necessidade básica, como é comida, saúde, meio ambiente saudável, e o que nos faz humanos é exatamente essa capacidade de simbolização, essa demanda. E a cultura é, por assim dizer, toda a experiência acumulada e toda a possibilidade e a perspectiva do futuro, seja do ponto de vista dos conhecimentos sobre a terra, sobre o meio ambiente, sobre o dia a dia, sobre como fazer, como viver, como se alimentar, como se vestir, como morar, como, enfim, tudo.
seja com relação àquilo que a gente imagina para nós, para o futuro, aquilo do chamado imaginário, aquilo que a gente tem de mais, digamos, interior, não material, né? Então, a cultura lida com o material e com o imaterial, e naturalmente lida com tudo. Meu cantar é meu caminhar. Todo o trabalho humano é para a cultura, pela cultura. A senhora que vai à missa, a outra que vai para o terreiro de candomblé, a outra que vai para o culto na igreja ecumênica, o outro que vai para jogar o futebol, o outro que vai ao cinema, o outro que vai ao museu, o outro que vai ao teatro, o outro que vai namorar. Tudo isso é cultura. Quer dizer, as pessoas trabalham, produzem, os bens, os serviços existem para que elas tenham fruição espiritual, possam ter encantamento, acesso à beleza, acesso à bondade, à beleza e ao conhecimento. Cara cursista. Como vimos no vídeo, a cultura é o conjunto de práticas pelas quais homens e mulheres agem sobre e transformam o que está na natureza. É a forma de viver dos humanos em grupos sociais e, ao mesmo tempo, a forma de viver em grupos sociais específicos. Com esses significados, você pode perceber que cada um de nós, homens e mulheres, nos fazemos humanos quando produzimos e adquirimos cultura, quando aprendemos e construímos nosso modo de viver socialmente. Por isso, o devir humano é, ao mesmo tempo, devir natural e cultural. Assim como já dizia o filósofo chinês Confúcio, a natureza dos homens é a mesma, são seus hábitos que os mantêm separados. Assim, podemos concluir que é a cultura que determina a diferença de comportamento entre os homens. Essa forma de viver sociocultural envolve 3 elementos muito importantes, que ajudam a padronizar o comportamento de cada pessoa em um grupo social: a linguagem, o trabalho e os valores. Veja a seguir o que significa cada uma dessas palavrinhas. Com esses elementos, linguagem, trabalho e valores, homens e mulheres produzem e transformam coisas e ideias, decidem o que é e o que não é importante, organizam as relações entre eles, criando regras para a vida social. São levados pela cultura a se fazerem humanos. Estamos chegando ao final desta aula e gostaríamos que você compreendesse que a condição de viver, de pensar e de organizar a vida coletiva, vida social, é o que movimenta o processo de autocriação humana, de produção da humanidade, de construção do mundo e do devir humano.
Caro aluno, cara aluna, os estudos que fizemos até aqui foram orientados por uma investigação filosófica e antropológica, no sentido de que você possa construir algum sentido sobre o devir humano e sua relação com a educação, com a escola e com a cidadania. A compreensão de conceitos como linguagem, trabalho e valores lhe dará subsídios para questionar as relações desenvolvidas na escola e possibilitar mudanças nas práticas escolares com vistas a contribuir para o devir humano de cada pessoa. Instigante, não foi mesmo? Na próxima aula continuaremos nosso papo sobre devir humano. No entanto, veremos como a cultura, de modo especial, se torna condição para alguém se fazer, chamar-se e sentir-se humano. Mas o que significa mesmo cultura? O que isso quer dizer? Qual sua relação com o devir humano? Aguarde nossa próxima videoaula. Agora é com você. Lembre-se de ler o material de apoio e de estar sempre presente no ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima!